tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: verdadeiramente ressuscitou o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Antes de começar a ministrar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos por alguns segundos só. Antes que a mensagem seja exposta, antes que os versículos sejam explicados, nós não estamos em nenhum outro lugar senão a casa do nosso Pai. Nós aqui temos muitas diferenças, talvez nós viemos de regiões diferentes, talvez nós temos costumes, culturas diferentes, mas tem uma coisa que nós temos em comum aqui: o Pai que nos chamou. Então, por alguns segundos só, eu queria que você, com os olhos fechados, honrasse a presença do Pai aqui nessa manhã. Pai, nós honramos a sua presença. Pai, nós sabemos que se temos pão para comer foi porque o Senhor nos deu. Pai, nós honramos a sua presença aqui nessa manhã, porque nós queremos ser gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor Deus, a sua palavra será pregada aqui nessa manhã, mas antes disso, que um incenso suave, Senhor, que a nossa adoração possa alcançar o trono da graça. Ó Deus, nós honramos a sua presença aqui nessa manhã. Espírito Santo, Tu és o nosso bom amigo e nós honramos a sua presença aqui nessa manhã. Você pode agora, com alguns segundos só, continuar a dizer isso: Espírito Santo, nós honramos a sua presença aqui. Tu és o mais desejado, Senhor, aqui nessa manhã. Não há nada que se compare com a sua presença aqui nessa manhã, Senhor. Nós bendizemos a Ti, nós invocamos o Teu nome, nós honramos a sua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Queridos, esse texto de Lucas capítulo 24 vem ardendo o meu coração há um tempo. E assim que o pastor Carlos Maia me disse que hoje nós estaríamos aqui num domingo de celebração de Santa Ceia, foi o primeiro texto que saltou da Bíblia e visitou o meu coração, e eu quero aqui, em rápidas palavras, introduzir você ao que está acontecendo. Lucas capítulo 24 aqui já não é mais um momento onde os discípulos estão atrás de Jesus curando os enfermos. Lucas capítulo 24 já não é mais um momento onde Jesus e seus discípulos estão operando maravilhas e sinais. Lucas capítulo 24 já não é mais um texto onde Jesus está fazendo os seus feitos e multidões estão caminhando atrás dele. Não, Lucas capítulo 24, o cenário já é diferente. Lucas capítulo 24, os milagres agora que traziam esperanças já não acontecem mais. Lucas capítulo 24 já não é mais o cenário onde o pão estava na mesa com abundância. Lucas capítulo 24 é onde aquele que era a esperança agora está morto e já faz 3 dias. Lucas capítulo 24 parece que o céu se fechou e aquele que antes estava fazendo milagres agora precisava de um milagre. Lucas capítulo 24 mostra para nós que cenários podem mudar. Mas eu quero te dar um spoiler aqui. No final dessa história, aquele que não precisa de ajuda nenhuma, aquele que não precisa de nenhum tipo de favorecimento, é aquele que faz a história finalizar muito diferente da maneira que ela começou. Lucas capítulo 24 vai contar para nós uma história onde 2 discípulos estão caminhando, e eles não estão caminhando em direção à promessa, pelo contrário, esses discípulos estão fugindo do lugar da promessa. Meus irmãos, nós entendemos aqui com esse texto de Lucas capítulo 24 que Jerusalém era o lugar da promessa, mas esses discípulos, esses 2 discípulos estavam andando sentido a Emaús. Jerusalém era o lugar da promessa, mas Emaús era o lugar da fuga. E quantas vezes nós não somos como esses 2 discípulos, que estamos fugindo do lugar onde a palavra de Deus já foi liberada sobre as nossas vidas. Por quê? Porque as circunstâncias e situações que nós estamos vivendo nos estão empurrando para esse lugar de fuga. Então nós estamos em caminho de Emaús, nós estamos caminhando para esse lugar da fuga, nós estamos indo em direção àquilo que pode parecer bom aos nossos olhos, mas o Senhor está dizendo aos nossos corações: Jerusalém não deixou de ser o lugar da promessa, essa terra não deixou de ser o lugar da promessa, esse lugar ainda não deixou de ser o lugar onde o Senhor nos colocou, mesmo que as circunstâncias desse lugar não pareçam favoráveis o suficiente para nós. Meu irmão, quando eu estava lendo esse texto, essa palavra visitou meu coração, porque esses discípulos talvez estavam caminhando naquelas ruas de Emaús. Eu não sei se você sabe, mas Emaús fica a cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Esses discípulos já estavam longe demais. 11 quilômetros de distância, talvez para nós aqui hoje é simples. Nós pegamos o nosso carro, nós vamos facilmente a 11 quilômetros daqui, 11 quilômetros para lá.
Mas esses discípulos estavam caminhando a essa distância. Eu imagino a conversa que eles tinham. Um olhava para o outro e falava assim: onde está aquele Jesus que prometia o céu? Onde está aquele Jesus que prometia a vida com abundância? Onde está aquele Jesus que ressuscitou Lázaro alguns dias atrás? Mas agora é refém da própria morte, está dentro do túmulo e não sai de lá. Já faz 3 dias que esse homem morreu, aquele mesmo homem que nos dava esperança de vida eterna. E talvez esses 2 discípulos estavam conversando sobre isso e caminhando sentido a Emaús, quando no meio do caminho, um homem encontra eles. Oh, meu irmão, se você conhece a história, esse homem que encontra eles é capaz de mudar a situação que eles estão vivendo. Mas sabe o que eles fazem? Eles confundem esse homem com um jardineiro qualquer. Sabe, esse homem está caminhando ao lado desses discípulos, eles estão até falando sobre o assunto. Os discípulos olham para esse homem e falam assim: olha, se você não sabe da notícia, é só você que não sabe. Um certo Jesus que caminhava com a gente, que curava os enfermos. Um certo Jesus que fazia milagres. Agora, já está morto já faz 3 dias. Um certo Jesus que andava por aqui e prometia que nos daria vida com abundância. Um certo Jesus que diria que a nossa morada não era aqui, mas que nós tínhamos um céu para habitar. Agora morreu e a nossa esperança se foi. Esse homem que estava caminhando ao lado desses 2 discípulos era o próprio Cristo ressurreto. Mas eles não estavam percebendo que Jesus estava caminhando ao lado deles. Meus irmãos, às vezes as situações que nós enfrentamos nas nossas vidas não nos permite ver que Jesus está caminhando, ou melhor, que Ele continua caminhando ao nosso lado. Sabe, meus irmãos, às vezes algumas situações são tão adversas, são tão difíceis de ser explicadas, que nós não percebemos que Jesus está caminhando do nosso lado, e nós deixamos de agradecer pelas coisas que Ele já fez. Sabe, muitas vezes eu preciso me corrigir, porque o meu coração está tão preso a pedir por aquilo que me falta, quando eu não percebo que Ele já está do meu lado. Ele é tudo que eu preciso. Ele é suficiente para mim. Ele é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ele é aquilo que talvez as melhores coisas, os melhores lugares dessa terra não me podem oferecer. Mas aquele que está caminhando do meu lado, Ele é mais poderoso do que tudo aquilo que essa terra pode me fornecer. Se Ele está caminhando do meu lado, eu não tenho só tudo o que eu preciso, mas eu tenho tudo aquilo que eu necessito para viver os dias da terra, os dias da minha vida. Ei, meus irmãos, quando Jesus, esse mesmo Cristo, está caminhando sentido a Samaria, João capítulo 4, e encontra uma mulher no poço. Essa mulher está procurando água, ela busca água, e ela vai num horário diferente, sabe por quê? Porque ela tem vergonha, então ela precisa ir em um momento que tem poucas pessoas naquele poço. Quando Jesus chega para essa mulher, Ele se apresenta, e obviamente, os irmãos sabem, existia uma briga entre os judeus e os samaritanos, e a mulher fala: que tenho eu contigo? E Jesus fala: mulher, se você soubesse a água que eu posso te dar, você nunca mais vai voltar a ter sede. Meus irmãos, sabe o que aconteceu naquele momento? A mulher tinha um cântaro na mão, e com aquele cântaro na mão, ela enchia de água para matar a sua sede. Só que a água do cântaro acabava, e ela precisava no outro dia, meio-dia de novo, no horário da vergonha, voltar para aquele poço. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chega, algo diferente precisa acontecer. Quando Jesus chega, o cenário é completamente transformado. Quando Jesus chega, aonde a palavra era morte, agora a palavra passa a ser vida, e vida com abundância. Aleluia! Quando Jesus chega nesse tanque, chega nesse poço, em João capítulo 4, a mulher está lá com um cântaro na mão buscando água, e Jesus olha para ela e fala assim: você até hoje tinha um cântaro, mas a partir de agora, você passa a ser fonte de água viva. Jesus estava transformando a vida daquela mulher e falando: até hoje, você precisava vir aqui no horário da vergonha, onde ninguém poderia te ver, onde ninguém poderia te confrontar, onde ninguém poderia colocar você numa situação difícil. Mas você bebia a água do cântaro que você carregava nas mãos. A partir de agora, mulher, você se tornará a própria fonte de água viva, porque você teve um encontro com aquele que pode transformar a sua história. A mesma coisa aconteceu no capítulo seguinte, João capítulo 5. Tem um homem paralítico do tanque de Betesda, faz 38 anos que ele está na mesma situação. Sabe, existia um mistério naquele tanque, as águas eram agitadas e o primeiro que pulasse ali era curado de qualquer enfermidade. Sabe o que acontecia? Fazia 38 anos que esse homem estava na mesma situação, e sempre que ele tentava pular, alguém pulava antes dele. Mas tem uma notícia boa: Jesus chegou.
Meu irmão, não sei se você está pronto para receber essa palavra, mas eu preciso profetizar isso aqui. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, seja qual for a adversidade que você esteja enfrentando, seja qual for a emoção que está te atrapalhando, se Jesus chegar na sua história, você não vai ter só o que você precisa, mas você vai ter o suficiente. Jesus é suficiente nas nossas vidas. Um encontro com Ele, todo o cenário é transformado. Aleluia! João capítulo 5, esse homem está lá há 38 anos, não tem ninguém que joga ele, quando ele vai pular, alguém pula antes. Só que Jesus chega na história e ele faz uma pergunta para o homem. Sabe qual que é a pergunta? Você quer ficação? Sabe, meus irmãos, às vezes o próprio Cristo, através do seu Espírito, fala ao nosso espírito se nós queremos de fato ficar são. Mas a gente está tão preocupado com todas as coisas das nossas vidas. Nós estamos tão preocupados com as adversidades que nós enfrentamos. E quando Jesus fala aos nossos corações, a gente está pronto para dizer: não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me joga, eu vou embora desse lugar. Aqui não dá, aqui eu não vou conseguir. E o próprio Cristo está tentando ser ouvido dizendo: você quer ficação? Percebe? Quando o próprio Cristo, o homem que poderia fazer alguma coisa pela vida daquele paralítico, pergunta para ele: você quer ficação? Sabe o que ele responde? Não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me joga, não tem ninguém, toda vez que eu tento alguém vai antes de mim. E Jesus está dizendo: hoje é o fim dessa história de você achar culpado por aquilo que você está enfrentando. O próprio Cristo chegou para transformar a sua história ruim em uma história boa, porque quando Cristo chega, algo diferente precisa acontecer. Ah, meu irmão, sabe o que acontece nesse momento? Cristo olha para aquele homem paralítico e fala para ele 3 ordens que fazem a história daquele homem mudar. A primeira é: levanta. A segunda: toma a tua cama. E a terceira: anda. São 3 ordens que Jesus declara sobre a vida daquele paralítico, para a história dele nunca mais ser a mesma. Sabe o que a primeira ordem simbolizava? Sabe o que o levanta era? Ele estava dizendo: faz o que faz muito tempo que você não faz. Levanta. Sabe outra coisa que eu vejo aqui? Não sei se você já leu João capítulo 1. Jesus é apresentado para nós não só como uma palavra, mas Jesus é apresentado como o verbo encarnado. Sabe o que o verbo significa? Palavra de ação. Quando eu falo para você: vá, faça, cozinhe, o que é isso? É uma palavra de ação, um verbo. Quando nós voltamos a Gênesis capítulo 1, onde todas as coisas estão sendo criadas, nós vemos que Deus declara palavras de ação para que as coisas aconteçam. Então ele diz: haja luz, e o que acontece? Houve luz. Se nós lemos João capítulo 1, nós começamos o texto já dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que eu entendo cruzando esses 2 textos? Cristo é a palavra de ação, e através dele todas as coisas foram feitas. Quando Cristo olha para aquele homem e fala: levanta, ele não só está dando uma ordem para o homem levantar, ele está declarando uma palavra de ação e dizendo: só eu posso fazer você sair da situação que você está. Só o que tem dentro de mim, reverberando dentro de você, vai fazer a sua história ser transformada. E meu irmão, quero dizer uma palavra do coração de Deus para o nosso nessa manhã. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de uma porta de emprego, nós precisamos de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Talvez você está aí dentro da sua mente perguntando: Mateus, mas que sentido isso faz? Cristo não vai pagar as contas da minha casa. Ei, meu irmão, Cristo é suficiente, e Ele vai abrir todas as portas necessárias que sejam abertas. E sabe uma coisa que a palavra de Deus me dá liberdade para te falar? Ele faz infinitamente mais do que nós podemos pensar, pedir, imaginar. Aquilo que Ele preparou para mim e para você nem sequer subiu ao nosso coração. Você pensa que você é sonhador demais? Você pensa que você planeja demais? Aquilo que Ele preparou para nós, na palavra do seu poder, não subiu ao nosso coração, não veio ainda à nossa mente, porque é infinitamente maior do que a gente possa pedir ou pensar. Aleluia! E o que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 24 tem semelhança com isso. Os homens estão fugindo do lugar da promessa. A promessa era: fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A promessa estava alinhada a uma geografia. A promessa daqueles discípulos estava alinhada: ficam em Jerusalém. Mas eles decidiram sair.
A promessa era: fica, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas eles decidiram sair. E quando eles saem do lugar e vão a Emaús, eles não percebem Jesus no caminho. Meus irmãos, é muito fácil nós fecharmos os nossos olhos diante das adversidades e não percebermos que Jesus está caminhando do nosso lado. E aí a gente está conversando com o próprio Cristo e falando: você não viu? Ele morreu, esperança acabou. E o próprio Cristo está dizendo para você: você esqueceu das histórias que os profetas contaram? Você esqueceu que a Bíblia continua sendo Bíblia? Você esqueceu que a palavra continua sendo palavra? Ou você deixou de acreditar que em Lucas capítulo 1, o mesmo texto que Lucas capítulo 1, 37 diz que para Deus nada é impossível? Você esqueceu que essas coisas ainda continuam sendo verdades aplicadas sobre as nossas vidas e que a palavra de Deus não perdeu o seu poder? Glória a Deus. No meio do caminho para Emaús, Cristo está pregando para eles e dizendo: o profeta Isaías falou isso, o profeta Daniel disse aquilo. Você não leu o que está escrito na palavra? E aqueles homens estão olhando para Cristo, imaginando que Cristo é um jardineiro. Quando eles estão perto de chegar no seu destino, na casa que eles iriam ficar em Emaús, o texto sagrado que nós lemos aqui no versículo 28 diz que a noite já tinha chegado, já era de tardezinha. Então Jesus faz como quem ia mais longe. O texto diz que Jesus avança, e aí os discípulos falam: fica, Senhor, já se faz tarde. Jesus está caminhando como quem ia mais longe, e os discípulos falam: Senhor, entra na minha casa, viu, faz o seguinte, repousa aqui conosco. Meu irmão, um convite para Jesus pode mudar completamente toda a situação que nós estamos vivendo. Sabe o que estava acontecendo nesse momento? Os discípulos estavam caminhando no caminho de Emaús, ao lado deles o próprio Cristo, mas eles não o reconheceram. Sabe por quê? Porque as adversidades, as aflições, os problemas fizeram com que eles fechassem os seus olhos e vivessem ainda presos na sexta-feira. Mas o próprio Cristo estava entrando na casa dizendo: já é domingo. Peraí, eu acho que você não me entendeu. Os discípulos estavam ainda presos, lendo o jornal da sexta-feira. O Cristo que morreu, a esperança que se foi, o milagre que não acontece mais, aquilo que antes fazia agora não faz. Cristo estava do lado deles dizendo: para de ficar com a mente e coração de vocês preso na sexta-feira. A sexta-feira foi dolorosa, mas já passou. O sábado foi de luto, mas já passou. O domingo chegou, a porta foi removida, a pedra foi retirada, e Cristo já não está mais dentre os mortos, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Meu irmão, eu quero te dar alguns segundos. Se quer, você pode perceber Jesus nessa casa. Você tem permissão para isso? Você pode perceber Jesus aqui no nosso meio. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer isso. Honre a presença de Jesus aqui no nosso meio. Oh, Jesus, nós honramos a sua presença. Não nos permita te perder de vista, Senhor. Não nos permita, Senhor, te colocar dentro da nossa rotina. Nós que precisamos viver a tua, Senhor. Oh, Cristo, não nos permita te perder de vista. Não nos permita não te perceber, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor, no nosso caminho. Nós não queremos deixar a nossa esperança se esvairar. Senhor Deus, nós não estamos vivendo a sexta-feira. Hoje nós não estamos celebrando a sua morte. Hoje nós estamos celebrando a tua vida. Porque nem a morte conseguiu vencê-lo. Onde está a morte, o seu aguilhão? Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Aleluia. Sabe o que acontece nesse momento, meus irmãos? O próprio Cristo entra para dentro da casa desses discípulos. E quando eles chegam, acontece algo maravilhoso para mim. Cristo vai sentar na mesa com eles e até então eles não sabem que é Jesus. E quando Jesus está sentado à mesa, talvez eles estavam com fome, o caminho foi longo até a cidade de Emaús. E no meio do caminho, Cristo estava pregando para eles e falando: lembra do que o profeta disse, lembra do que o outro falou. E aí quando eles chegam dentro da casa, eles sentam na mesa, eles pegam o pão. E nesse momento há algo maravilhoso aqui, sabe por quê? Porque nós passamos a entender o poder que há na mesa. Quando Cristo está sentado à mesa com os discípulos, não tem maior e nem menor. Todos estão sentados à mesa. Sabe quando
Os discípulos estão sentados à mesa, nós não podemos confirmar quantas pessoas tinham, mas certamente tinham muitas pessoas sentadas ali. Mas quando Cristo está sentado à mesa, a diferença deles não era mais o que atrapalhava, mas a diferença deles é o que os tornava comum, sendo participantes daquilo que Cristo estava fazendo. Eu vou explicar isso aqui melhor. Uma vez eu li um livro de John Stott, e ele explica que o Evangelho é como uma casa de muitos quartos. Sabe o que isso significa? Tem um quarto lá, pastor, que é a terceira idade. Os irmãos mais antigos são os nossos guardiões, os anciões da igreja. Aqueles que lutavam e continuam lutando em batalha de oração, intercessão. No outro quarto desse evangelho nós temos as crianças, que aqui recitaram os seus versículos e que com o passar do tempo vão recitar mais e mais e mais, até serem pregadores da palavra. Sabe, no outro quarto nós temos os adolescentes que talvez não entendem muito bem a palavra pregada ainda, mas que com o passar do tempo eles vão se familiarizar, eles vão crescendo em graça, eles escutam um tipo de música que para os anciãos não fazem tanto sentido, mas eles se familiarizam com isso, eles ouvem Deus a partir disso. Então a gente tem uma casa com muitos quartos, tem quarto dos adolescentes, tem quarto dos idosos, tem quarto dos mais velhos, tem quarto dos mais novos, e tem vários quartos diferentes. Mas sabe o que a mesa simboliza? A mesa é o lugar onde Cristo serve comida para todo mundo. Ai, meu irmão. Então quando Cristo entra nessa casa de muitos quartos, e tem um quarto de uma idade, um quarto de outra, um quarto de quem gosta disso, um quarto de quem gosta daquilo, um quarto de quem toca instrumento, outro quarto de quem canta, outro quarto de quem prega, outro quarto de quem recebe com alegria, outro quarto de quem prepara o café. Quando Cristo chega na mesa, Ele manda um recado: sai todo mundo do quarto, vem todo mundo para a mesa, porque agora é hora de vocês comerem aquilo que só eu posso entregar para vocês. A mesa é o lugar onde nós nos colocamos no mesmo lugar. A mesa é o lugar onde nós comemos a mesma comida. A mesa é o lugar onde nós estamos em comum concordância com aquele que está partindo o pão na ponta da mesa. E sabe o que isso aqui simbolizava? E, obviamente intencional para esse culto aqui de Santa Ceia. Aquele pão partido depois da ressurreição de Cristo simbolizaria o que até hoje nós traríamos como a Santa Ceia do Senhor. Sabe o que isso significa? Quando o pão é partido na ponta da mesa, eu recebo um pequeno pedaço, você recebe um pequeno pedaço, quem canta recebe um pequeno pedaço, quem recebe mais um pequeno pedaço. Mas quando todos esses pedaços são juntos, nós formamos o corpo daquele que é o Cristo, que foi ressurreto dentre os mortos, que a morte não conseguiu vencê-lo, que declarou fim para a morte e que declarou sim para a vida, que disse para nós que nós não precisaríamos mais viver em trevas, porque nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos tirou do lugar do inferno e nos deu vida com abundância. Ele nos tirou do inferno e nos deu graça eterna. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe aqui para sermos participantes do corpo de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quando o pão é partido na mesa, sabe, já não é mais as minhas necessidades que estão na mesa. Quando o pão é partido na mesa, já não é mais aquilo que eu preciso. Sabe, quando o pão é partido na mesa, as coisas são invertidas no lugar, porque já não são mais os meus interesses. Agora é o que está sendo tratado na mesa. Sabe, eu gosto de falar sobre isso porque a forma com que a gente se arruma e olha para o espelho para vir para o culto reflete muito daquilo que o nosso coração está cheio. Sabe, por muitas vezes, pastor, eu me arrumei em casa, olhei para o espelho e falei assim: alguém precisa profetizar para mim. Mas de um tempo para cá, com esse texto vivendo no meu coração, eu me arrumo, olho para o espelho e falo: para quem que eu vou ser um profeta nessa manhã? Meu Deus! Os nossos interesses são mudados e agora a gente não quer mais receber, mas a gente quer compartilhar também. Porque a gente recebeu do pão que Cristo partiu na ponta da mesa e já não faz mais sentido a gente vir aqui para essa manhã e só receber e receber. A gente quer abençoar também. A gente fica pensando: não é aquele que vai me empurrar no tanque, mas eu quero empurrar alguém para ser abençoado. Eu não quero só receber uma palavra profética, eu quero ser profeta de Deus para a vida de alguém. Sabe, eu não quero só receber uma palavra, eu quero ser a palavra, eu quero ser a resposta que alguém está precisando. Eu não quero vir para o culto e esperar que algum irmão vai me abençoar por causa de alguma coisa. Eu quero vir para o culto e falar: meu irmão, você orou ontem e eu sou a resposta daquilo que você pediu.
Esse é o nosso objetivo, em comum acordo com aquele que está partindo o pão na mesa. Sabe o que eu aprendi aqui? Não foi comendo o pão que Cristo foi revelado, foi partindo ele. Você conhece a história? Lucas capítulo 24 termina com quando Jesus parte o pão. E na hora que ele parte o pão, ele desaparece. E os discípulos ficam perplexos, talvez perguntando: ué, o que aconteceu? Ele estava aqui, ele partiu o pão, e na hora que ele partiu o pão, ele sumiu. Um discípulo olha para o outro e fala assim: eu entendi. Sempre tem um profeta, pastor. Um olha para o outro e fala assim: eu entendi. Por quê? Quando a gente estava caminhando com ele naquele caminho, criticando, murmurando, falando das coisas que estavam acontecendo, o nosso coração pegava fogo. Era ele. Era ele. As mulheres não estavam loucas ao falar que o túmulo estava vazio. Na verdade, as mulheres estavam certas. Ele não está mais no túmulo. Agora ele está sentado no trono de glória. Aleluia. Quando Cristo está sentado na ponta da mesa, ele poderia morder um pedaço do pão e depois dar o pão para que os outros mordessem também. Mas na hora que ele parte o pão, é a hora que Cristo desaparece. E os olhos dos discípulos se abrem. Os nossos olhos espirituais não serão abertos enquanto a gente estiver comendo pão. Os nossos olhos espirituais são abertos na hora que nós aprendemos o poder que há em partir e abençoar o outro. Santa Ceia, o culto especial que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, não é sobre o que eu vim para receber, mas é sobre o que eu estou pronto para compartilhar. Meu Deus, glória a Jesus, é isso mesmo. Nós somos parte de um mesmo corpo, cuja cabeça é imutável. E essa cabeça é Cristo Jesus. Sabe por que eu te disse que Ele é suficiente? Não sei você, mas eu tenho um texto favorito. E para mim o texto de Salmo 23 é o meu favorito da Bíblia. Com certeza você conhece, está estampado nos guardanapos, né? Nos caminhões da rodovia lá do Brasil. A gente vê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabe que no original esse texto não está escrito assim? O original esse texto é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Não é que Ele vai continuar me dando alguma coisa, é que Ele já deu tudo que eu preciso. Não é que o Senhor vai continuar me suprindo pão e pão e pão e pão, é que Ele já deu o suficiente para eu transbordar na vida das outras pessoas. E por isso que o mesmo texto de Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada tenho falta, eu prepararei um banquete na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Não é que os meus inimigos verão aquilo que o Senhor está fazendo para mim e pensar: nossa, como ele foi abençoado, mas é que os meus inimigos serão perdoados por mim, porque já foram pelo Senhor, e eles participarão daquilo que o Senhor está fazendo em mim e através de mim. Sabe o que é o mais legal dessa história? Anote isso: Jesus foi o único alguém que se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que nós éramos. Eu vou dizer isso mais uma vez: Jesus foi o único alguém que se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que nós éramos. Quando eu entendo que Cristo é suficiente, que Ele é meu pastor e de nada eu tenho falta, eu passo a entender o que o versículo 4 de Salmo 23 quer dizer. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, vírgula, não temerei mal algum, vírgula, porque Tu estás comigo. Aleluia. O Evangelho não vem para nos livrar de viver por vales de sombra e de morte, mas o Evangelho vem para nos trazer uma convicção: mesmo que nós estejamos vivendo vale de sombra e morte, não devemos temer, porque Ele está conosco. Eu quero finalizar Lucas capítulo 24. E o mais legal desse texto é que depois que Cristo desaparece, os discípulos percebem o que aconteceu. Sabe o que eles fazem imediatamente, pastor? Eles concordam entre si: vamos voltar imediatamente para Jerusalém, do lugar que a gente não deveria ter saído. Com autorização do pastor, eu quero convidar você, se coloque de pé nessa manhã. Feche seus olhos. Rabababassuri amandarás.
Espírito Santo de Deus, sua palavra foi pregada assim como depositada em meu coração. E eu quero pedir, Senhor, seja honrado aqui nessa manhã. Espírito Santo, eu quero pedir que, assim como a palavra foi pregada, Senhor, nós venhamos perceber o Senhor agindo nas nossas vidas. Senhor Deus, o Senhor tem liberdade para fazer aqui nesse culto. O Senhor tem liberdade para operar nesse culto. E assim como o Senhor visitou a casa daqueles discípulos em Emaús, a minha oração é, Senhor, visita os nossos corações nessa manhã. Se você quer receber uma visita de Jesus, eu quero te convidar, coloca uma mão no seu coração. E faça essa oração com as suas próprias palavras. Senhor Deus, visita o nosso coração nessa manhã. Senhor Jesus, eu te convido, senta na minha mesa. Senhor Jesus, eu te convido, parte o pão. Senhor Jesus, me permita te perceber no caminho. E não me permita desviar os olhos para outro lugar, a não ser a tua presença. Senhor Jesus, tu és tudo que eu preciso. Faça a sua oração nessa manhã. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos. Rabababasuri mandara. Rabababasuri mandara. Rabababasuri. Pois ressuscitaste, Mandara. és invencível, Ore mandara, suri mandara. inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória. acima de todo nome está. És invencível, Você pode declarar isso nessa manhã? inigualável, Tu és, Senhor. hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino, Tu é a glória. tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.